Bom dia, pessoal. Vamos estudar hoje mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, certo? Mais conhecido aqui como MMC e MEDC. Primeiro, vamos ver aqui a definição, de mínimo múltiplo comum. Dados dois números naturais, o mínimo múltiplo comum, MMC desses dois números, será o menor múltiplo comum, diferente de zero. Ou seja, se eu tenho dois números ali para calcular o MMC, esse MMC vai ser, o menor múltiplo que seja comum, ou seja, que tenha nos dois ali. Depois que você fizer aquela seleção, de múltiplos dos números, o que tiver em comum, ou seja, tiver nos dois, e seja o menor deles, vai ser o múltiplo comum desses dois números. Lembrando que tem sempre que ser diferente de zero. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Qual o MMC de 12, 15 e 20? Então, eu separei alguns números aqui, alguns múltiplos de 12, mais ou menos ali até 100, de ambos os números, mais ou menos até 100. Então, eu separei aqui os de 12, os de 15 e os de 20. E eu consegui identificar aqui nessa seleção de múltiplos que 60 é um número que aparece aqui nos três, um número ali comum para os três. Vamos seguir. Então, o que a gente pode concluir com isso? O menor número natural, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 12, 15 e 20, é 60. Isso aqui é a aplicação da definição de MMC, Um número ali diferente de zero, múltiplo ao mesmo tempo, simultaneamente ou comum para os três, é 60. Então, a gente tem que fazer uma indicação, mostrar qual é o MMC desse número. Como essa representação matemática do MMC, é isso que estamos vendo aqui. Então, indicamos assim, MMC, a gente abre um parêntese, coloca os números que a gente calculou o MMC dentro e coloca o sinal de igual e o resultado desse MMC, que é 60. Agora, nós vamos ver uma outra forma de encontrar o MMC, que é fazendo a decomposição simultânea dos três números. Como nós vimos na última aula, a gente aprendeu a fazer a fatoração, a decomposição em fatores primos, que é o que a gente fez aqui agora. Só que ao invés de fazer de um número apenas, como a gente estava fazendo nas aulas anteriores, a gente agora vai fazer dos três números ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem que encontrar um número que divida os três ou um ou os dois ao mesmo tempo, tá? Quando a gente encontrar, a gente coloca o resultado da divisão embaixo. Se não tiver, a gente repete o número, que foi o que aconteceu aqui, com 12, 15 e 20. Primeiro, eu dividi por 2. A gente tem que iniciar pelo menor número primo, que é 2. Então, 12 eu posso dividir por 2, por ser um número par, Então, dividindo 12 por 2, eu encontrei 6. O número 15, ele é um número ímpar, ele não é um múltiplo de 2, então a gente não pode dividir ele por 2. O que a gente faz? Repete o número, quando a gente não pode dividir ele. 20 é um número par também, múltiplo de 2, que a gente pode dividir. Então, dividi aqui por 2, encontrei 10. A minha próxima divisão vai ser esse resultado aqui, ó. Então, vou continuar dividindo por 2, porque eu ainda tenho números pares. Eu tenho 6 e tenho 10. Então, 6 dividido por 2, eu encontrei 3. 15 eu não posso dividir por 2, eu repito o 15. E o 10 aqui, eu posso dividir 5 por 2, E encontrei o resultado aqui, 5. Agora, eu vou partir para o próximo número primo, depois de 2, que é 3, porque aqui eu já não tenho mais nenhum número par, então minha divisão por 2 encerrou. Eu vou fazer agora a divisão por 3. 3 dividido por 3, eu encontrei 1. 15 dividido por 3, eu encontrei 5. E 5 é um número que ele é primo, ele só tem dois divisores, 1 e o próprio 5. Então, eu vou repetir o 5, porque eu não posso dividir ele por 3, tá? E aí, na próxima linha, eu já fiquei. Já encerrei aqui a minha divisão do 3, porque eu já cheguei em 1, O objetivo da decomposição é chegar em 1. Quando eu chego, eu paro com o número e aí vou prosseguir. Eu só fiquei agora com 5 e 5. Então, eu vou dividir, obviamente, por 5, E aí, repetir o 1 do 3 que estava aqui. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Certo? Então, essa foi a minha decomposição, ou seja, a minha fatoração de três números aqui ao mesmo tempo. O objetivo sempre é iniciar do menor número primo, que é o 2, e fazendo a sequência, de forma crescente.
E no final, eu sei que acabou quando eu tiver todo o meu resultado aqui, ó, que seja 1. Aí agora como é que a gente escreve, né, essa representação do MMC, ou seja, do múltiplo ali de 12, 15 e 20. Eu vou fazer uma multiplicação para encontrar, que é o que está aqui, ó. Eu multipliquei o resultado aqui da minha fatoração, que está desse lado aqui, ó, os meus números primos, que são o resultado. Então, eu vou fazer uma multiplicação entre eles. 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. Multiplicando isso aqui, eu vou encontrar 60. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, eu tenho duas formas de encontrar o MMC. Eu posso simplesmente escrever os números dali, né, do número que eu quiser, ou a forma mais prática e mais eficaz de você fazer é a fatoração de números primos. Você pode fatorar 3 números ao mesmo tempo, pode fatorar 4, pode fatorar 2, certo? Então, pode fatorar apenas um, depende do que a atividade que você estiver fazendo vai estar solicitando ali naquele momento. Vamos agora para o máximo divisor comum, que é o MDC. Assim como eu fiz lá no MMC, eu trouxe uma definição também, tá? Dados 2 ou mais números naturais, o máximo divisor comum, MDC, desses números, é o maior dos seus divisores comuns. Lá no MMC era o menor, e aqui vai ser o maior divisor, ou seja, o número máximo ali daqueles dois números que divida os dois ao mesmo tempo, vai ser o MDC. Vamos ver como é que a gente pode efetuar o cálculo e saber qual é o MDC desses números. Trouxe aqui mais um exemplo também. Quais são os divisores comuns de 40 e 60? Então, eu calculei aqui os de 40 primeiro, todos os divisores de 40, todos os divisores de 60. Assim, nós podemos dizer que os divisores comuns, ou seja, que têm 40 e que também dividem 60, são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ou seja, e o maior desses divisores é 20. Então, eu sei que o MDC, ou seja, o maior divisor comum para 40 e 60 é o número 20, certo? Aqui esse processo é apenas selecionando os múltiplos sem fazer nenhum tipo de fatoração. A gente também pode encontrar, assim como no MMC, uma outra forma de calcular o MDC, né, de 40 e de 60. Eu vou usar o mesmo exemplo, que é a decomposição de fatores primos, assim como a gente fez no MMC. Eu vou mostrar lá para vocês como é que funciona. Pronto. Eu coloquei aqui 40 e 60. A mesma coisa eu vou calcular aqui, né? Então, eu tenho 40 e 60. Vou começar dividindo por 2, porque ambos são múltiplos de 2, né? São pares. Novamente aqui, dividir por 2, encontrei, né? 10 e 15. Daí, agora, eu vou dividir por 2 mais uma vez, porque eu ainda tenho um número par. Encontrei 5 e 15. Vou dividir por 3. Vou repetir o 5 aqui. O 15 dividido por 3 dá 5. E, por fim, vou dividir por 5. Finalizei, porque já tenho aqui, ó, o meu resultadozinho 1. Diferentemente do MMC, lá no MMC a gente pegou todos os números aqui e multiplicou. Porém, no MDC, a gente vai pegar os números que apenas dividiram os dois ao mesmo tempo. Que números foram esses? Aqui, ó, o 2 que dividiu 40 e 60 ao mesmo tempo. Esse 2 que dividiu 20 e 30 ao mesmo tempo. E esse 5 daqui, ó, que dividiu os dois ao mesmo tempo. Nessa parte aqui, que tinha esse 2 e esse 3, que só dividiu um dos números. Então, esses dois aqui, ó, estão fora. Eu só vou selecionar os números que dividiram, né, os dois ao mesmo tempo. Fazendo essa multiplicação aqui, eu encontrei 20. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Também podemos encontrar, fazer a fatoração ali e descobrir qual é o maior divisor entre dois números, certo? Só recapitulando aqui tudo, o MMC a gente fatora e pega todos os valores que estavam, multiplicamos e encontramos o múltiplo. Já no MDC, a gente só vai selecionar os valores que foram divisores dos dois números. Nesse caso aqui, a gente selecionou esse 2, porque dividiu os dois.
esse 2 aqui, que dividiu os dois, e por fim o 5, tá? A gente não pega todos os números no MEDC, só o que dividiram os dois. E aí fazemos também uma multiplicação e encontramos o resultado do fator ali, né, procurado. Agora eu vou deixar com vocês a atividade do módulo, né, da página, no módulo 1 ainda, a página 64, e vocês vão me entregar essa atividade no dia 27/8, certo? Ficamos por aqui com a nossa aula de MMC e MDC e voltamos no próximo vídeo.